Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo aqui. Pra mim aqui é bom dia. Estamos vindo aí em mais um bastidor de vestiário, mais um vexame. A verdade é que no Galo, o maior vexame é sempre o próximo, né, gente? Eu falei com vocês recentemente que cada mês tínhamos um vexame, né? E o Galo tá se surpreendendo. Agora não é um vexame a cada mês. Agora é dois, três. O Galo tá dobrando a meta, né? Quando você bate a meta, tem aquele ditado, né? Vamos dobrar a meta. O Galo tá dobrando a meta. Nem pedir like, nem pedir inscrição. Tenho até vergonha de pedir esse tipo de coisa aqui hoje, porque, né? Mas é isso. Tô gravando aqui um dia após. Geralmente o nosso pós-jogo, nosso bastidor de vestiário, sempre. Geralmente sempre é gravado um dia após, até para poder contatear as ideias, juntar as ideias na cabeça, para poder ser mais, né, lúcido aqui possível, ser mais racional, menos emocional e mais racional, né? Hoje, não vou seguir nenhuma pauta aqui, tá? Vou falar o que eu tô pensando aqui mesmo, o que eu pensei durante a noite, né? Mas é isso aí. Ô, gente, eu não sei mais o que falar. Falei recentemente que quase colocando um gravador e colocando aqui para vocês, porque é sempre a mesma coisa. A gente sempre vem aqui e fala de Bernard, fala de Paulo Brax, fala do Alan Franco, primeiro volante, fala da nossa zaga, que joga um, a gente pede o outro, aí quando joga o outro, a gente pede o que jogou anteriormente. Ora é Lianco falhando, ora é Vitor Hugo falhando, ora é Tressoldi falhando, ora é Júnior Alonso falhando, né? Aí a turma fica discutindo questão de Natanael, vez ou outra. Preciado também já foi bastante alvo de crítica aqui. Lá no ataque também é a mesma coisa. É Hulk, é Scarpa, eu já falei do Bernard, né? Enfim. Ô, gente, o Flamengo veio aqui, fez um treino de luxo. O mesmo Flamengo que eu já vi esse Galo jogar, bater de frente, outrora. O mesmo Flamengo que foi prometido a mim, a você, que nós iríamos bater de frente, juntamente com o Palmeiras. E hoje a gente olha a tabela do campeonato, o Galo tem 15 pontos, 15º colocado. É o terceiro ano seguido, brigando para não cair. E eu lembro muito bem que alguns jogos atrás, não vou saber precisar qual, não lembro se foi contra o São Paulo, acho que foi contra o São Paulo, que lá na nossa transmissão, Projeto Hoje Tem Galo, eu abri a minha fala falando, nossa, que legal, estamos em oitavo lugar. A gente chegou num nível que a gente está comemorando o oitavo lugar, cara. E tinha naquele momento que comemorar mesmo. Porque, igual eu falei e vou repetir aqui, cara, são 3 anos seguidos, e esse se comprova sendo o terceiro, de forma consecutiva, aonde a gente briga para não cair no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que tem equipes que tem folha salarial imensamente menor do que a gente, um terço, um quarto abaixo da gente. O Galo hoje, gente, tem uma folha salarial de 22 milhões de reais. É uma das maiores folhas salariais. Aí você pode pensar assim, então o time melhorou. Não, o time não melhorou. O nosso elenco tem tido decadência, cai ano após ano. Só para citar um exemplo aqui, também não vou pegar ninguém para Cristo não, tá? Mas é um exemplo. Em 2021, o nosso querido Alan Franco era titular absoluto do nosso time. Mentira, desculpa, tá, gente? A cabeça não tá muito boa, não, tá, gente? Vocês relevam um pouquinho aí. O Alan Franco, em 2021, era reserva do Galo, raramente entrava, nunca era pedido no clube, foi emprestado ao Tadieres, o Tadieres não quis comprá-lo, e hoje o Alan Franco ele é titular absoluto. O Alan Franco hoje ele joga de meia direita,
lateral direito, ala direito, segundo volante, primeiro volante. Ele não sai do time de jeito nenhum. Então, um jogador que outrora era peça totalmente coadjuvante, hoje é um dos protagonistas, não no sentido de ajudar a gente, mas no sentido de estar ali todo jogo. Então, eu não tô pegando ninguém para Cristo, tá? Nosso problema tá longe de ser o Alan Franco, é um dos diversos. Mas vocês estão entendendo aqui a analogia? Um jogador que ali atrás a gente não falava, não era utilizado praticamente, foi emprestado, ou seja, não fazia, não utilizávamos o atleta, e hoje ele não sai do time de jeito nenhum. Ele joga em todas as posições, mas ele não sai do time. Então, assim, vocês estão entendendo o nível que nós chegamos? Repito, não estou pegando o Alan Franco para Cristo, tá, gente? O Flamengo fez um treino de luxo, parecia profissional contra time sub-15. Porque, falando um pouquinho do jogo, eu não quero falar muito do jogo, porque eu vou confessar para vocês que eu assisti no jogo o tempo inteiro, não tirei o olho da televisão, mas eu ficava aéreo, cara. Eu não conseguia, tipo, o Galo tá no 4-4-2, tá no 4-3-3, tá no 4-2-3-1, tá defendendo no 4-1-4-1, defende no 4-4-2. Eu não, sabe, não conseguia, porque eu ficava aéreo, falava, gente, o que tá acontecendo com o Clube Atlético Mineiro? Por mais que seja o Flamengo. O Flamengo vai jogar vários jogos no Campeonato Brasileiro contra equipes de um nível de folha salarial de 20 milhões, que é o nosso caso, e não vai ter a facilidade que o Flamengo teve hoje, gente. Ontem, no caso, né? Desculpa, foi ontem. Os jogadores do Flamengo pegavam na bola, não sei se vocês tiveram essa percepção, e os caras tinham tempo de fazer o domínio orientado, que é antes da bola chegar, o camarada se orienta para ver como é que tá a situação, quem tá próximo, quem não tá, faz aquela visão, né? Aquela visão bem lateral assim. Então eles tinham espaço para pensar antes da bola chegar. Quando a bola chegava, eles tinham espaço e tempo para dominar. E após, o que seria o desenvolvimento da jogada? O que eu quero dizer? Uma marcação frouxa, ou uma falha de marcação, ou no mínimo uma marcação frouxa. O Arrascaeta ontem jogou completamente sozinho na entrelinhas. Pegue o primeiro gol sintomático do Flamengo, aonde o Arrascaeta entre linhas, sem marcação nenhuma, domina, gira, levanta a cabeça e encontra o atacante deles, que eu não vou lembrar agora se era o Plata, se era o Lino, na ponta esquerda, à frente da marcação, que acha o Pedro sozinho, e aí uma marcação Wi-Fi à distância do Vitor Hugo, tressou de toda atabalhoada na jogada, o Vitor Hugo longe do Pedro, o Pedro sozinho na pequena área, só empurrou pro gol. Parecia que nós estávamos com um jogador a menos, 2 jogadores a menos. Então, assim, o Flamengo veio aqui e brincou com o Galo. O Flamengo fez um treino de luxo. O Flamengo no segundo tempo segurou, administrou e ainda venceu o segundo tempo de 1-0. Nós perdemos o primeiro tempo de 3-0, fora o baile, fora os ameaços. O Everson fazendo defesas incríveis. Se não fosse o Everson, era papo de 5-6. No intervalo, eu fiz um comentário no meu Twitter de que ali já era hora de voltar com um volante e esquecer o jogo para a gente não tomar uma goleada histórica. Gente, se o Flamengo quisesse, e se fosse final de temporada, se não tivéssemos mais jogos, se o Flamengo não tivesse Libertadores para jogar, a Copa do Brasil aí daqui a pouco, ou outras partidas do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que o calendário é pesado até para o Flamengo também, que tem um elenco gigantesco, o Flamengo ia entubar uma goleada na gente de 5, 6, 7. Ô, gente, o que estão fazendo com o Clube Atlético Mineiro? Então, assim, cara, e foi o Flamengo, cara. Eu não sei vocês. Aí isso é muito pessoal, né, gente? Eu fui nascido e criado na zona da Mata Mineira. E ali, cara, na nossa região, a influência de times carioca é muito grande, né? Então eu cresci no meio de muito flamenguista, uma rivalidade forte demais de Galo e Flamengo. Então, pra mim, em diversos momentos, o Flamengo é mais rival do que o Cruzeiro. E eu repito, isso é muito pessoal, tá, gente? Isso é muito pessoal, cada um, né? Assim como ídolos e tal.
Mas eu fui criado num nicho ali que flamenguista tem a todo lado. E pior, eu tô aqui no Rio de Janeiro, cara. Daqui a pouquinho eu vou sair na rua, vou ver 1 milhão de camisas do Flamengo na minha frente. Então, assim, que cenário. Não, mas que drama, que filme, que situação, sabe? E agora tem o Cruzeiro domingo. Tem um Cruzeiro domingo, gente. Tem clássico chegando aí. Antes tem um Cienciano lá no Peru, na altitude. Que eu acredito que o Galo vai com time reserva ou com time misto, alternativo. Forçar o time também não adianta, vai estourar os caras, né? Mais com mais é mais, né? Então, assim, vai desgastar mais ainda o elenco. Então, não acho que temos que ir com o time titular. É uma semana que promete também ser pesada para o atleticano, né? Nós não estamos tendo minutos de paz. A gente ganha, o Barba vai lá e arrebenta com o elenco. E com razão. A gente ganha, o Renan Lodge dá aquela declaração e solta a versão dos atletas. O Hulk vai e dá a declaração que deu. Deixa eu começar aqui sobre o Hulk. Ô, gente, um amadorismo, uma falta de planejamento, profissionalismo, o Hulk ir para o estádio, descer do ônibus, ser flagrado, desculpa, não vou conseguir falar a palavra, ser filmado pela Galo TV. O jogo passou no Sport TV, o Sport TV filmando o vestiário do Galo com a camisa do Hulk lá. A escalação do Galo sai 20 minutos após 1 hora antes, ou seja, 40 minutos antes da partida. Geralmente o horário é 1 hora cravada antes da partida. Porque momentos antes foi decidido que o Hulk não ia para o jogo. Ele estava na relação. O Flamengo recebeu a escalação do Galo com o Hulk na reserva. Vocês acham mesmo que, se isso fosse decidido antes, o Hulk ia para o jogo? E o mesmo Hulk foi embora do estádio, gente. O Hulk desceu na Arena MRV, foi filmado por diversos veículos de imprensa, e minutos depois que sai a escalação, o Hulk vai embora no seu carro particular com a sua esposa. Sai do estádio. Olha que desgaste, cara. Olha que fim de ciclo. De fato, o Galo não sabe encerrar ciclo, cara. Que desgaste. Pra que o Hulk foi no jogo e outra? Como que decide uma coisa dessa, cara? Minutos antes da partida? Que amadorismo é esse que a gente tá vivendo? O Hulk, se aconteceu o que aconteceu, ele não era nem que ter ido pro estádio, cara. Não era nem que ter ido pro estádio. É uma loucura, cara. É uma loucura o que tá acontecendo com o Galo. É um amadorismo absurdo. E sobre o Hulk, eu não vou ser hipócrita de vir aqui falar que eu não gostei. Muito pelo contrário. Ainda não está certa a saída, né? A gente tem que esperar. No Galo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, eu não duvido de absolutamente nada. A tendência, não estou cravando, é a saída do Hulk, fato. Você não precisa nem ter informação para saber, já foi explícito, foi público. Mas, gente, como que o cara vai pro estádio, mano? E depois pega o carro e vai embora, cara? Meu Deus do céu, que loucura que tá acontecendo com o Galo. É uma falta de profissionalismo, é um amadorismo que assusta. Assusta. Então, assim, eu acho, e quem me acompanha sabe, não tô sendo oportunista, não tô sendo engenheiro de obra pronta. Eu venho falando com vocês desde antes de embarcar para o Paraguai. O Hulk tem que sair, acabou o ciclo. Eu cito Palmeiras como exemplo, eu cito Flamengo como exemplo, até o rival, gente, eu cito aqui como exemplo de clubes que sabem até o momento encerrar ciclos. E nós estamos aqui até hoje com Alan Franco, com Júnior Alonso, com Hulk, com Bernard. O Bernard pelo que ele fez em 2013, o Hulk pelo que ele fez há 3, 4, 5 anos atrás, o Alan Franco não pelo que ele fez, mas por falta de oxigenação, por falta de renovação, por falta de mudança estrutural do elenco, né? Então, assim, teve um delay de 4 meses com a saída do Hulk, sabe? O Hulk era para ter saído lá em dezembro, janeiro. O Hulk, eu posso falar que categoricamente queria sair do Galo. Eu trouxe isso aqui para vocês, ó.
há muito tempo, como informação lá atrás, daqui 4, 5 meses atrás, o Galo queria a saída do Hulk. Não aconteceu pelo fato de que veio o Fluminense e a diretoria não queria liberar pelo fato de, opa, já pensou se a gente libera para um clube do Brasil e ele estoura? Como é que a gente vai ficar na situação? A torcida vai moer em cima. E naquele momento tinha muito torcedor contra a saída do Hulk. Naquele momento. Então é aquela. O Galo ficou com medo de mandar embora, o Hulk ficou com medo de dar o grito para não se queimar com a torcida e ficaram. Mas ficaram sem a intenção. Imagine você o clima que deveria estar tendo do Hulk, da diretoria do Galo. Então, assim, um atleta quando está no clube com a cabeça fora, ou contando os dias, as horas, os minutos, os meses para sair, não dá certo, gente. E o Galo que mais tem neste elenco é jogador cumprindo aviso prévio. É jogador que sabe que a qualquer momento vai sair, que na próxima janela vai sair, ou que no final do ano vai sair, que em 2027 não vai estar aqui. Então imagina a animação desse cara para correr, para classificar um time para Libertadores, por exemplo, sabendo que ele não vai estar aqui ano que vem. Imagine vocês, sabendo que a qualquer momento pode pintar uma proposta. Opa, eu vou forçar aqui? E se eu tenho uma lesão grave? Como é que fica a minha vida aí daqui a pouco? Então temos jogadores no elenco que já não estão com a cabeça aqui há muito tempo. Mas é isso. Sobre o Hulk, eu não vou falar muito aqui porque é chover no molhado, é falar a mesma coisa que eu venho falando há muito tempo. Não era para ter permanecido, permaneceu e a forma que tá saindo tá feia. Não é que não tenha que sair, mas a forma que tudo foi feito, mais uma vez, amadorismo. E aí, gente, eu vou falar aqui agora sobre o Paulo Brax. O Paulo Brax ontem vem me dar uma declaração só para falar do Hulk. O Galo toma de 4-0 pro Flamengo em casa e o Paulo Brax me aparece na coletiva antes do Barba, pós-jogo, só para falar da situação do Hulk. Levanta e sai, ô Barba, toma, a bomba é sua, se vira aí. Cara, o que é isso, cara? Paulo Brax tinha ali para falar, era muita coisa. O Rafael Menin estava do lado, na sala de imprensa. O Rafael Menin não pediu a palavra. Que dono é esse? O mesmo dono que, quando classifica contra o América do Campeonato Mineiro, chama para dar entrevista, que aconteceu no caso o Rubens Menin, né? Mas é tudo a mesma coisa, Rafael, Rubens para mim é tudo Menin, é tudo a mesma coisa. Quando ganha, quando é campeão, eles fazem questão de aparecer. Agora, quando tá tomando vexame, tomando vareio, quando tá sendo humilhado, eles não aparecem, eles colocam Barba para falar, colocam o Brax para falar, o P. Daniel para falar. Se não falassem em momento algum, tudo bem, direito deles, não falam no bem, não falam no mal. Agora, quando só falam no bem e não falam no mal, eu me vejo no direito e no dever de criticar, porque aí é muito fácil, meu amigo, só vai aparecer na boa. Quando ganha, deixa eu lá dar uma entrevistinha. Quando perde, ó, vai lá e fala isso, isso, isso. Assim é muito fácil, cara. Assim é muito fácil. E assim, o Galo tem vários problemas. Como eu falei, é o Júnior Alonso, é o Franco, é a situação do Hulk, é o elenco com jogadores cumprindo aviso prévio. E aí o Paulo Brax também, gente. Assim, o Paulo Brax, se o Galo fosse um clube sério, ordeiro, de comando, o Paulo Brax, a qualquer momento no dia de hoje, chega a informação pra gente. Atlético informa, Paulo Brax é desligado, não faz mais parte do cargo de CSO do clube e o clube deseja sorte na nova caminhada. E fim de ciclo também, Paulo Brax, não deu certo, amigo, você foi engolido pelo vestiário. Você não conseguiu dar conta do vestiário. O jogador, na sua gestão, treinou de bolso para fora. E na gestão do Rodrigo Caetano, o jogador também não recebeu salário e não teve nada disso. O jogador saiu daqui, eu vou citar nome, Júnior Santos, e fez piada com o torcedor do Galo. O Bernard mandou a torcida calar a boca. O Lianco, numa falta de profissionalismo absurda, e nada aconteceu. Tirou do time, mas colocou o zagueiro que você renovou por 2 anos, né, senhor Vitor Hugo? 2 anos, gente, renovou o contrato do Vitor Hugo de 2 anos. Entendeu? Então, são várias situações. O Renan Lodge vem a público e externa tudo de vestiário.
O Barba tem que ir a público e ele também se expor e externar tudo de vestiário. E o Barba admitiu, e nós trouxemos como informação, que um dos motivos que foram atrás dele é para ele botar panos quentes e ajudar e unificar o elenco. Agora, por quê? Por que um técnico tem que chegar aqui e tem a missão de unir o elenco? O diretor de futebol faz o quê nesse clube? Então, para mim, tá provado por A mais B que Paulo Brax falhou. Paulo Brax não deu conta. Paulo Brax foi escolhido pelos donos para, na ausência deles, que é o que mais acontece, ele gerir, tomar conta, caminhar com o futebol do clube. Paulo Brax foi mal no mercado. Peguem as contratações do Paulo Brax do ano passado para esse ano. Paulo Brax foi mal no vestiário. Um diretor de futebol ele contrata, manda embora e ele gere o clube. Ele faz a gestão de pessoas, a gestão do dia a dia. O Galo tá uma pólvora, assim, tá uma fogueira. Tá uma loucura. O Clube Atlético Mineiro internamente está uma loucura. Todo mundo sai atirando, sabe? Tá vazando tudo, enfim. Então o clima interno tá péssimo. Também é função do Paulo Brax. Eu não vou nem falar do Pedro Moreira, que é o gerente de futebol, porque eu sei que você que tá aí não sabe nem quem que é mais um erro. Um gerente de futebol que não é ativo, né? Não aparece também em um cargo importantíssimo. Só que eu tô deixando o melhor para o final. A culpa do Hulk tá aqui até hoje, a culpa do nosso elenco tá da forma que tá, jogadores cumprindo aviso prévio. A culpa do Paulo Brax está lá. A culpa de termos 11 trocas de técnicos de 2022 até abril de 2026 é de vocês, Rubens e Rafael Menin. O maior culpado de tudo, os maiores culpados de tudo que está acontecendo com o Clube Atlético Mineiro, os maiores, não os únicos, mas os maiores, os principais culpados são vocês, Rubens e Rafael Menin. E aqui eu não estou falando nada pessoal de ninguém. Não estou ferindo a honra de ninguém. Não estou difamando e caluniando ninguém. Eu não quero saber sobre o Rafael Menin e Rubens Menin na sua vida pessoal. Não me interessa. Eu nunca na minha vida conversei com o Rafael Menin, com o Rubens Menin. Eu fiz uma crítica ao Rafael Menin no Twitter pública e eu fui bloqueado minutos depois. Pelo WhatsApp, no dia a dia, pessoalmente, nunca. Uma vez me fizeram um convite. Galo e Corinthians, Campeonato Brasileiro, Arena MRV, não vou lembrar o ano, não tem muito tempo não, para mim ir no camarote da Arena MRV. E obviamente eu recusei porque para mim, na minha consciência, não era interessante, não era ético da minha parte aceitar esse convite de ver um jogo do Galo na Arena MRV, no camarote da Arena MRV. Fui convidado pela assessora, no caso, eu não sei se era assessora da MRV, ou não sei, mas era uma assessora que representava a MRV. Me mandaram esse convite e eu não quis aceitar. Foi o mais próximo que eu posso ter chegado a algum contato com o Rafael Menin. Eu não quis aceitar pelo fato de como que eu aceito um convite desse e no outro dia eu bato no cara. Eu não me sinto bem, gente. Eu não me sinto bem, eu não quero nunca confundir as coisas. Eu quero ter o livre-arbítrio para poder criticar sem ter nada relacionado a esses caras. Porque se eu não critico, ia ter gente falando assim, ah lá, foi no camarote da NRV e parou de criticar os caras. E se eu critico, ia ter gente falar assim, olha que ingrato, recebeu um camarote da Arena MRV e tá metendo pau nos caras. Então, meu amigo, não faço questão nenhuma, fico tranquilo na minha casa, eu não moro em BH, assistindo o jogo de onde eu tô ali mesmo, em casa, quietinho, bonitinho, mas sem ter vínculo com esses caras, porque eu quero ter tranquilidade para poder elogiar e criticar quando eu acho que tem que criticar e elogiar. Tá? Então isso foi o máximo que eu cheguei próximo. Então aqui não é nada pessoal contra vocês não, cara. Eu reconheço, vocês são grandíssimos empresários. Vocês mandam bem demais no que vocês fazem, construíram aí um império gigantesco, mérito ao trabalho de vocês, né? Ninguém vai tirar de vocês. Mas como gestores de clube, como donos de clube de futebol, vocês fracassaram. Mas aí vai ter, eu sei, aquele torcedor, e eu respeito, vai falar assim, nossa, mas você está sendo ingrato. 2021, Tanaka, nós ganhamos tudo.
Você não comemorou? Comemorei. Só que o ano vai ser 2040 e a gente vai estar aqui agradecendo por 2021. Um ano bom vale mais do que 22, 23, 24, 25, 26. 22, 23, 24, 25, 26. 5 anos que a gente não ganhou absolutamente nada. Ah, mas chegou na final. Gente, chegou na final. Tomou um ataque do Flamengo. Copa do Brasil. Onde o Milito tirou água de pedra, né? O Milito fez um trabalho absurdo, foi engolido por esse mesmo vestiário no final, não tinha como permanecer. A Libertadores, olha a forma que nós perdemos a Libertadores, gente. Isso dói até hoje. Não vou esquecer nunca na minha vida aquele jogo. Eu, até hoje, depois que acabou o jogo, eu nunca quis ver nada. Eu tô em algum lugar, começa a mostrar aquele lance daquele jogo, eu viro a cara, eu saio, eu mudo de ambiente. Se tem uma parada que eu quero apagar na minha vida, é essa final da Libertadores. E teve a final da Sul-Americana, gente. Nós fomos lá para passar um vexame no Paraguai. Perdemos para um time de bairro da Argentina, com Biel em campo, Rony em campo. Entendeu? O Alan Franco jogando no esforço, no sacrifício. O Alan Franco, hein? Fomos passar vexame. E aí, gente? Aí ganhou 2021, a gente não pode mais criticar. A gente tem que ser grato eternamente e temos que ser, mas não confundam gratidão com omissão. Não tá bom. Tá uma tristeza. Tá uma porcaria. E é o terceiro ano seguido brigando para não cair. E o elenco piorando ano após ano. E funcionários, colaboradores contratados por eles que não dão certo no clube. Já que eles não querem estar presentes, coloquem pessoas capacitadas. Eles não estão presentes e não estão colocando pessoas capacitadas. O Galo, gente, nunca consegue fechar com o primeiro técnico que tenta. O Barba não foi novamente o primeiro técnico que eles tentaram. O Galo nunca consegue fechar com um diretor de futebol que eles querem. O Paulo Brax foi a quinta, sexta opção. Eles tomaram não para todo mundo aí no mercado. Vocês estão entendendo? Então, assim, por quê? Por que essas coisas acontecem? E detalhe, funcionário quando sai do clube sai atirando. Sai falando mal da gestão. Então, 2021, para mim, não foi a regra. Longe de ter sido a regra, foi a exceção. 2021 foi a exceção. E a gente está vendo aí, ano após ano, que 2021 foi um ano atípico na gestão desses caras. Foi um ano atípico na gestão desses caras. Entendeu? Mas eles ficam preocupados em atacar o ex-presidente, né? Ficam interessados em saber o que a imprensa está falando. Tem gente aí culpando a imprensa, culpando a torcida, né? Então, assim, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que tem um problema e achar a causa do problema. Na minha opinião, o Rafael e o Rubens deveriam reconhecer que eles não dão conta de serem gestores de futebol e coloca a SAF à venda, passa para frente, começa a trabalhar para, no curto prazo, entregar o Clube Atlético Mineiro, vender o Clube Atlético Mineiro para pessoas que de fato querem estar presentes ou sabem lidar com um assunto chamado futebol, que é uma parada totalmente diferente de vinícola, banco, construtora. Tem muita emoção no meio, tem muita gestão no meio. Você lida o tempo inteiro com seres humanos, com torcida, não é gráfico, não é tabela, não é investir e ter rendimento garantido, ter retorno garantido. Você pode contratar um atleta hoje que é muito bom de bola, mas tem vários problemas extracampo, que vai contaminar o seu elenco, que vai destruir o seu vestiário, que o investimento não vai lograr êxito naquele investimento. Então tem várias situações. Futebol não é só botar dinheiro. No nosso mesmo clube aqui nós temos exemplo da Selegalo, que não foi para frente, né? Outros clubes do Brasil, a gente tem exemplo que tinha um timaço e não deu certo por várias questões extracampo. Então o futebol é muito além de vou botar dinheiro e não vamos ganhar. Tem que pôr dinheiro, mas tem que saber lidar, tem que saber levar, tem que saber caminhar com aquela situação. Então eu quis, de forma proposital, primeiro, vim com essa camisa aqui,
Ninguém é maior do que o Galo, tá? E de fato ninguém é maior do que o Galo, nem vocês, Rubens e Rafael Menin. O Galo é da torcida. Só que o sentimento que eu tive ontem é que o Galo tá sendo arrancado de mim, tá sendo arrancado da massa atleticana. O atleticano hoje está perdendo dia após dia o prazer de sentar à frente da televisão e assistir a partida do seu clube de coração. O atleticano hoje está perdendo prazer de ir no estádio, e eu falo por mim. Eu, recentemente, tive a oportunidade de ir na arena, a esposa chamando para ir, eu falei, velho, tô afim, cara. Não tô afim de ir. Não é porque eu sou menos atleticano que você, que tem ido todos os jogos. A gente sente de várias formas. Cada um tem a sua forma de sentir a dor, né? Mas eu não me sinto representado pelos donos e pelo grupo de elenco que tá lá, de jogador. Então, tipo, eu pra sair da minha casa, 300 quilômetros de BH, pegar a estrada, 3 horas e meia pra ir, 3 horas e meia pra voltar, subir serra, estrada perigosa, pra estar em estádio pra ver jogo do Galo, neste momento, eu não tô afim e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, de externar isso pra você. Pode me chamar de modinha, pode me chamar de menos atleticano. Se eu contar pra vocês o que eu já fiz pra ver jogo do Galo, o que eu já deixei de fazer, quantas oportunidades que eu já perdi pra ver jogo do Galo. Só que hoje, gente, não tem a mínima vontade de parar na arena. E o tanto de relato que chega pra mim, Tanaka, meu pai me ensinou a ser atleticano. Não perde um jogo do Galo. O domingo aqui em casa é sagrado. A gente planeja as nossas viagens, as nossas resenhas, os nossos compromissos. Primeira coisa que a gente olha é ver se tem jogo do Galo. Meu pai não quer saber de Galo mais. Meu avô não quer saber de Galo mais. Tanaka, meu filho tá chorando. Hoje, o tanto de relato que chega de torcedor fazendo assim aqui, ó, aos pouquinhos, desvinculando do clube, saindo fora, o Galo me adoece, o Galo tá me fazendo mal. Parei de acompanhar. Enquanto fulano não sair, eu não acompanho. Meu GNV vence dia tal, não vou renovar. Cancelei meu GNV. Não piso na arena mais enquanto fulano, ciclano e beltano estiverem no clube. Gente, olha a Arena MRV e as pessoas, algumas tentam elevar como a Arena fosse o culpado do público baixo. Esse jogo ontem, não vi o público, mas a parcial até 6 horas era de 26.300. Se esse jogo fosse no Mineirão, não dava 35 mil. E 35 mil no Mineirão é 55% da capacidade. Uma torcida que é acostumada a sempre ter média altíssima, principalmente no Campeonato Brasileiro. Se eu não estou enganado, a gente está atrás só de Flamengo e Palmeiras como média histórica de público. Hoje, para a gente encher a Arena MRV, a gente tem que fazer voucher, tem que fazer promoção de cerveja, tem que fazer compre um e ganhe outro, tem que fazer promoção de ingresso, tem que fazer promoção em todos os setores de sócio do clube. Hoje é uma engenharia, é conselho da massa. Gente, conselho da massa, assim, meu Deus do céu. Tiveram que criar um conselho para entender a torcida do Clube Atlético Mineiro. Assim, é muita coisa, sabe, gente? Então, assim, não tá legal, não tá fácil. O sentimento é que tiraram o Clube Atlético Mineiro do seu torcedor. Tiraram o Clube Atlético Mineiro do seu torcedor. Tiraram a alegria, o prazer, a vontade de ver jogo do Galo. Hoje, a gente reclama. Nossa, tem jogo do Galo, né? Ih, rapaz, como é que vai ser hoje, hein? Já vai se preparando, hein? Ó, aproveita o dia, hein? Daqui a pouquinho tem jogo do Galo, hein? Ó, você vai fazer isso? Aproveita bastante, hein? Amanhã tem jogo do Galo, hein? A gente senta pra ver jogo do Galo apreensivo. Meu Deus, o que vai acontecer hoje? Quem que vai soltar alguma merda no ventilador? Quem que vai soltar algum bastidor? Qual que é o vexame? Contra quem que nós vamos passar hoje? Quem que vai falhar no time hoje? Então, a frase que eu tenho e permaneço com ela, já falei e vou repetir. Nós só seremos felizes novamente, nós, torcida, no dia que Rubens e Rafael saírem do Galo. Essa é a minha opinião, tá? Eu carrego ela já há um bom tempo e não adianta demitir Paulo Brax, não adianta demitir Barba, não adianta
reformular de certa forma o elenco, se quem comanda, quem delega, quem está lá acima no topo da pirâmide permanecer, porque não estão capacitados para tal, beleza? E como a gente está falando de torcida, tem uma situação de torcida aqui. Gente, eu sou de uma época de que quando acontecia um vexame desse, assim, contra o Flamengo principalmente, no outro dia, se o jogo fosse fora, tinha gente lá em Confins esperando os caras embarcar em BH. Não é pra bater, não é pra quebrar nada, não, é pra protestar. Hoje teria um protesto gigantesco na sede ou no CT. Vocês lembram de um protesto que teve quando o Eduardo Cudê estava no Galo? Que foram lá na cidade do Galo ameaçar o Eduardo Cudê? Ônibus e mais ônibus desembarcando na cidade do Galo, com centenas e centenas de torcedores, torcida organizada, para ir lá pressionar o Cudê. O mesmo Cudê que jogou tudo no ventilador, que foi o primeiro que abriu os nossos olhos sobre tudo que estava acontecendo perante a gente. E o tempo tem inocentado cada vez mais o Eduardo Cudê, que foi o primeiro a dar o grito e primeiro a mostrar, ó, aqui dentro não é bem assim como esses caras falam para vocês aí fora, não. Me prometeram A, B e C e me trouxeram E, G e F. O Cudê. Mas foram lá fazer protesto e arrancar o Cudê de dentro do Galo. Isso aqui de gente, ó. Tem quanto tempo que não tem um protesto assim? A torcida do Galo, uma parte dela, hoje não protesta, não se indigna e, aos pouquinhos, estão acostumando a você com mediocridade, com coisa baixa. O atleticano hoje está se acostumando a isso aí que a gente está vendo. Segunda parte de tabela, jogador meia boca, né? Torcida vai lá buscar um Reinier no aeroporto. Aeroporto lotado para buscar o Reinier. Cheio de torcedor lá. Olha isso aí, gente. Então, assim, a situação nossa não tá fácil. Repito, só vamos ser felizes novamente no dia que esses caras sumirem do Clube Atlético Mineiro, tá? Vocês me desculpem aí que foi tudo assim, não tem pauta, hoje foi aqui de sentimento mesmo. Se eu pudesse, eu falaria aqui mais de 1 hora para vocês, mas vai ficar cansativo para todo mundo. E o problema é que são coisas que a gente vem falando sempre, sabe? Então, o vestiário não está sendo controlado. Externamente o clube está uma bagunça, internamente o clube está uma bagunça. E eu não estou vendo solução. Mesmo saindo o Paulo Brax, mesmo mudando o elenco, quem tem que sair mesmo para resolver mesmo a situação, eu não vejo perspectiva de saída, que são os dois donos, os dois R's. Beleza? Galera, mostrei para vocês aqui a camisa que eu fiz questão de vir com ela. Ninguém maior do que o Galo. Camisa Raiz Story. QR Code na tela. Link no comentário fixado. Tá, gente? Você vai clicar, vai ter acesso ao site, vai ter acesso a estampas sensacionais, tá? Só chegar lá no site, escolher as camisas e colocar lá cupom desconto Tanaka para você ter acesso a um desconto top e ter uma camisa top aí com você. Veste bem, qualidade pura, 100% algodão, camisas lindas, beleza? Não esqueça do cupom desconto Tanaka para você ter o desconto, beleza, galera? Mas é isso aí, turma. Eu vou nessa. Quem quiser deixar o like, deixa. Quem quiser inscrever no canal, inscreve. Quem quiser participar do grupo de Cartola, me chama aí no comentário fixado, tá? Poder participar do grupo de Cartola. Quem quiser participar de sorteio, de tudo aí que vocês estão vendo aí, só clicar aí no link também no comentário fixado. Vai ter acesso ao grupo para poder participar do sorteio, beleza? E eu vou nessa. Mais tarde teremos live. Acredito eu que por volta de 6h30 por aí. Conto com a audiência de vocês. E é isso, galera. Não tá fácil, não. Desculpa aí o desânimo. Eu não tô tendo força nem pra gritar mais, pra berrar aqui, pra mostrar emoção com vocês, porque eu já tô assim, sabe? Enfim, já não tem mais o que falar. Já tá naquela sensação de, sabe? Enfim, não sei nem mais o que falar com vocês aqui. Tô indo nessa, tamo junto. E cuidem, se cuidem, tá? Importante é a gente ter saúde. O resto a gente corre atrás, beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço, é nóis.